Bom dia, sexto ano, bom dia, professores e alunos. Última aula do ano, hein, de língua portuguesa. Vamos lá, hoje, humor responsável, é isso mesmo, Elaine? Tô falando certo? Isso, né? Certinho. Título, humor responsável. Tema da aula, formação do humor e da ironia em diferentes gêneros textuais. Habilidade, identificar crítica ou ironia, humor, presente em tirinhas, memes, charges, por exemplo. Eu sou a professora Andreia e eu vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine, tudo bem? Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham, tudo bem? Como a Andreia disse, nossa última aula deste ano, né? Espero que seja positiva aí para todos nós. Então, o objetivo da aula de hoje será, ou objetivos, né? Reconhecer os tipos de linguagem, reconhecer os elementos da comunicação, identificar a formação do humor e da ironia em diferentes gêneros textuais, ou gêneros, né, como está aqui, refletir sobre a responsabilidade na produção do humor, né? Então, nós vamos trabalhar hoje como que nós podemos fazer este humor responsável, né? Qual a nossa responsabilidade ao compartilhar ou até mesmo produzir este humor. Primeiramente, a gente vai pensar um pouquinho na linguagem, né? Quais são os tipos de linguagem que nós temos? Como ela interfere no humor, na produção do humor, da ironia, da comunicação, tá bom? Então, linguagem nada mais é do que todo o mecanismo que nós vamos utilizar para nos comunicarmos. Pode ser através de cores, sons, gestos, linguagem escrita, tá? A gente viu um pouquinho isso na aula de poema e poesia, tá bom? E aí nós temos alguns tipos aí, ou melhor, coloquei 3 tipos de linguagem aqui. Então, temos a verbal, que é a escrita, né, através dos textos escritos. A linguagem não verbal, através de sons, gestos, imagens, cores. E a mista, tá? Quando não há uso de elementos verbais, a linguagem mista, quando nós utilizamos tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. O próprio nome diz aí, mista, tá bom? A gente vai ver isso aí com as imagens, as tirinhas, uma propaganda que nós vamos analisar, tá? E aí a gente também tem os elementos da comunicação. Quais são esses elementos, né? Como que se efetiva a comunicação? Quais os passos que nós devemos seguir, né? Então, nós temos a mensagem, que é a informação que eu vou compartilhar. Que informação é essa? O que eu quero transmitir para o meu ouvinte, tá bom? Temos aí o locutor ou o emissor, que nada mais é do que quem compartilha esta mensagem, esta informação, tá? E o receptor, que é quem recebe. A gente tem sempre que ter atenção, né? Tá, a mensagem que eu quero transmitir. Quem está recebendo essa mensagem? De que modo que eu tenho que comunicar para que eu atinja o meu objetivo, né? Como a gente vai tratar aqui do humor, será que eu posso contar uma piada de qualquer jeito, né? O texto que eu mostro, será que é de qualquer forma? Como eu preciso me comportar, transmitir essa mensagem para atingir aquilo que eu pretendo, né? E o canal, que meio que eu vou utilizar para compartilhar a informação. Então, vai ser um jornal, uma revista, um blog, vários, né? Que nós temos aí hoje em dia, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colaboração, vocês podem colocar aí no chat. André, você quer complementar alguma coisa? Vou complementar, Elaine. Vou complementar o seguinte. Embora a gente tenha esses elementos da comunicação, né, como a Elaine bem colocou, a mensagem, o locutor, o receptor, o canal, né, de comunicação, tudo, a gente precisa entender que essa comunicação é uma interação, né? E essa interação, né, Elaine? O que é a interação? Um interagindo sobre o outro, né? Um agindo, sobre o outro. Então, a gente precisa prestar atenção que não simplesmente a gente manda essa mensagem, né? Vou colocar manda no sentido assim, mais caseiro da coisa, e o outro recebe da mesma forma que a gente mandou. Não. Ele vai construir sentido para aquilo. Então, a gente age sobre o outro, ok? Só isso, Elaine. Muito obrigada, Andréia. Então, nós temos aí, espero que dê para vocês enxergarem certinho, né? Então, temos lá, comunicando. Vamos observar o que nos é comunicado e como isso ocorre na campanha abaixo. Então, no primeiro momento, eu não vou fazer nenhum comentário, tá?
eu vou deixar que vocês façam a leitura aí. Observem que nós temos a linguagem mista, né? Então, temos a parte verbal, a não verbal. Observem aí, vou dar um minutinho, tá? Para vocês fazerem as observações de vocês, o que vocês compreendem, para que vocês acham que essa campanha, né, foi divulgada, qual que era a função dela, será que tá ok do modo que ela foi escrita, né, as imagens, as cores, a parte escrita, tá? Eu vou dar 30 minutinhos, a gente vai deixar 30 segundos, ou melhor, um minutinho. 30 minutos não, Elaine. Um minutinho, a gente vai deixar 30 segundos nessa parte e 30 na outra, que eu coloquei um pouquinho mais ampliada, tá? Para vocês observarem, tá bom? Então, aí, um minutinho para vocês. E aí, pessoal, eu vou até aumentar aqui o meu um pouquinho também, para fazer a leitura no celular. Então, não subiram respostas, não subiram? Você está conseguindo ver? Ainda não também. Vou fazendo alguns comentários enquanto eles vão respondendo. Isso, eu fico olhando aqui para você, tá? Volta no anterior, por favor, no slide anterior. Então, nós temos lá, nessa parte que está aí em verde. Você pode voltar, por favor, no outro slide? Cuide dos locais que podem acumular água todos os dias. Vamos eliminar os criadouros. Faça a sua parte. Ó, observe que a gente tem aqui em amarelo, né? Destacado, já temos um destaque. À minha esquerda, né? No alto da tela, a gente tem lá o mosquito, né? E tem um símbolo aí de eliminação, né? De parar. Combata o mosquito. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Observem que ele traz essa informação de comunidade, né? Então, não sou apenas eu, o outro, somos todos nós. Então, para que isso aconteça de forma efetiva, se faz necessário que todos tenham atitudes. Qual atitude? Vamos retirar os criadouros e aí, ao lado, né? A gente tem lá as instruções, quais as instruções dadas, né? Então, ficou ruim aqui para eu enxergar. Mas, de modo geral, nos pratinhos, né, das plantas, onde se coloca água, vamos colocar areia para que não fique ali água acumulada. Os pneus, né, cobrir esses pneus para que não tenha água parada. A caixa d'água, né, deixá-la tampada e por aí vai. Então, ele vai dando algumas orientações, né, de como nós podemos nos proteger do mosquito, tá bom? Alguma observação aí, Andréia? Não, eu acho que é só para, talvez assim, já que você está falando da verbal e não verbal, mostrar que como esse não verbal contribui, né, para o entendimento e como ele deixa mais claro, né? Sim, sim. Mesmo que a pessoa não saiba ler, ela consegue ver o mosquitinho lá no cantinho, né? Como sendo algo para a gente eliminar. E aí depois, quais os desenhos aí? Pelos desenhos, então, as crianças pequenas, elas conseguem identificar já, né? Sim. O que você precisa fazer para se proteger ou para prevenir isso, né? Sim. E ali também é legal a gente pensar, né? Que é o Ministério da Saúde, né? Então, é um órgão de respeito, né? Que nós podemos acreditar nas informações que estão ali. A gente tem um pouquinho de intertextualidade aqui. Por quê? Né? Observe que a campanha é relacionada aí com dengue, né? Mas esse rapaz, ele está utilizando uma máscara, né?
Então, a gente também tem aí o contexto da pandemia, né? Embora não tenha sido esse foco aí, a gente tem esse diálogo aí, né, com esse momento da pandemia, da proteção também, né? Então, já faz aí... Mais de uma campanha ao mesmo tempo, mais de uma campanha. Né? Vou ler o que alguns alunos estão colocando, ó. O Murilo, da Pro Cláudia, disse, é uma campanha de prevenção contra a dengue. O Guilherme, da Procélia, colocou, comunicado que devemos nos proteger da dengue. E o Roberto, da Pro Cláudia, também disse que mostra o que precisamos fazer contra o mosquito, né? Então, eles estão participando já. Sim, legal. Continuem aí, pessoal. Aí, no próximo slide, nós temos algumas perguntinhas para vocês responderem, tá? Eu vou pedir para ficar também fazendo... Eu vou deixar a pergunta. Se vocês puderem dar um print também, né? Ajuda bastante. Que aí eu peço para botar no texto. Então, vocês têm print da pergunta, mas aí conseguem observar na tela o texto, porque nós não temos essa possibilidade aí de deixar os dois juntos ao mesmo tempo, tá? Então, a partir dessa questão da linguagem verbal, né, somente a parte escrita, a mista, escrita e a não escrita, ou seja, imagens, cores, tá? E a não verbal, que seria somente imagens, cores, músicas, somente tocadas, né, sem a letra, tá? Então, qual linguagem é utilizada na campanha do Ministério da Saúde? Será que é a verbal? Será que é a mista? Será que é a linguagem não verbal? E o emissor? Quem será que é o emissor, né? Quem está introduzindo essa informação? E o receptor? Quem recebe? Será que é um único receptor? Será que é geral? Tá? Eu vou pedir para vocês responderem só até a 3. E qual a função social da campanha? Ou seja, na sociedade, né? No nosso contexto social, qual que é a função dessa campanha? O que se pretende atingir? Qual que é o objetivo dela? Tá? Será que 30 segundinhos dá, né? Para eles responderem? Não, pode deixar mais. Pode deixar uns 2 minutinhos, pode deixar. Então, 2 minutinhos para vocês responderem, tá bom? E aí, Andréia, quais são as colaborações? Vamos lá. Antes de colaboração aqui dos alunos, eu vou fazer um comentário que uma acho que ficou numa dúvida aqui. Se imagem é texto, imagem é texto. Texto, a definição de texto, ela é mais ampla às vezes do que a gente imagina, né? Imagem é texto, a fotografia é texto, um desenho é texto, uma escultura é texto.
Então, você precisa tomar cuidado, né? A gente pode falar de texto verbal, por isso que a gente tem o texto verbal e o texto não verbal, certo? Então, imagem é texto, vamos lá às respostas agora. A Leila colocou emissor, Ministério da Saúde. Eu vou começar pela 2 para depois eu voltar, Tudo bem, tá? sem problemas. Deixa eu ver. A Rita colocou Ministério da Saúde, Comunidade, então acho que ela já colocou na ordem. Aí a Júlia Freire da Procélia, ela colocou linguagem verbal na primeira. Emissor, ela colocou emissor e receptor, ela colocou geral, mas acho que ela colocou então só para o receptor. E qual a função? Prevenir a dengue, certo? Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Da Priscila, 1B, linguagem mista, e a 2, campanha de prevenção da dengue, emissor, Ministério da Saúde. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Função social, alerta sobre prevenção sobre a dengue. E aí, deixa eu ver que no comecinho eles tinham respondido mais aquela 1 lá. Deixa eu pegar aqui para você, ó. Deixa eu ver que tinha aluno. Não, Rita, 1B. Leila, 1B. Aluno Roberto da Cláudia, 1B. O Guilherme da Procélia também respondeu, mas colocou um A. Alerta sobre a dengue, a Procirlene colocou. Na 3, alerta sobre a dengue. E na 1, ela colocou B. Então, vamos lá, vamos fazer as 3 na ordem. Vamos lá, Pode então. ir. Então, nós temos a linguagem mista, né? Porque nós vimos que temos as imagens, né? Mais a parte escrita, que ele vai aconselhando quais as medidas que devem ser tomadas para você se prevenir contra o mosquito da dengue, tá bom? Então, temos aí a linguagem mista. Temos a fotografia do rapaz, né? E por aí vai. Então, temos uma linguagem mista. O emissor, quem é? O Ministério da Saúde, né? Então, é o principal, ou melhor, é o emissor dessa campanha, tá? E o receptor? O povo brasileiro de modo geral. Claro que principalmente são os adultos, né? Mas como bem a Andrea comentou, a parte não verbal colabora ali também para as crianças já irem entendendo sobre o assunto, tá? Mas a população de modo geral, tá? Qual a função social? Então, promoverei uma conscientização para a população de como se prevenir, né? Quais são as ações que devem ser feitas para nos prevenirmos contra a dengue, tá bom? E aí temos a 4 agora. Em quais meios de comunicação essa campanha pode ser divulgada? Será que ela pode ser divulgada no rádio, na TV, em algum site específico da internet, redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter? Onde vocês acham que ela pode ser divulgada? E na 5, como texto e imagem colaboram para a compreensão? Essa pergunta aí agora eu vi que não foi bem elaborada, né? Porque como a própria Andrea falou e eu comentei no começo, imagem é texto, né? Então, como a parte escrita, né? Como a linguagem verbal... Isso, podia ser. E a não verbal colaboram, né? Para que essa informação seja completa, tá? Então, 30 segundinhos, eu sei que vai ser rápido, mas só para a gente conseguir aí adiantar um pouquinho para vocês, tá bom? Então, 30 segundinhos para vocês responderem a 4 e a 5. Vamos lá. E aí, Andrea? Pro Sandra, obrigada. A Pro Sandra colocou que o site estava errado. É verdade, Pro. A gente corrigiu aqui. Valeu. Deixa eu ver aqui. A Júlia Freire da Procélia disse, em todo tipo
em todos os meios de comunicação, ela quis dizer, né? Da Proeliane, o Marcelo disse 4, conscientização, e 5, em tudo, no geral, ele colocou. Então, vamos lá. Realmente, né, em todos os meios de comunicação a gente pode divulgar esta campanha. É claro que, pensa no nosso contexto, a TV ainda é que mais atinge, né, a população, mas a gente pode colocar Facebook, Instagram, programas de rádio, são vários, tá? E como texto, verbal e não verbal colaboram para a compreensão. Então, um complementa o outro, né? O verbal, aí a gente tem as ações, né, as orientações, e o não verbal vai mostrando aí, por exemplo, mostrou os pneus, né, os pratinhos, a caixa d'água. Então, um complementa o outro, né, um complementa a informação do outro, tá? Acho que a gente pode deixar claro que não é simplesmente um desenho, né? Mas eles compõem, eles são importantes para que o leitor construa sentido para aquilo, né? Não é só um desenho, né? Não é uma ilustração, né? Nós vimos isso também na aula de poema e poesia, né? Que eu coloquei lá para vocês, aquela dança das bailarinas, né? Tinha um quadro também, se eu não estou enganada, mas nós colocamos algumas opções ali para vocês observarem que, mesmo as que não tinham texto escrito ou oral, né? Traziam uma informação, tá? Então, eram textos, tá bom? Então, nós vamos agora aqui contextualizar o humor, tá? Então, o que é o humor? O humor é formado a partir da quebra de uma expectativa, ou seja, o interlocutor, ouvinte, espera uma determinada mensagem, porém a que ele recebe é diferente da esperada. É importante pensarmos que o humor deve ser feito de modo consciente. Não pode causar constrangimento às pessoas envolvidas no contexto de produção e reprodução. Um bom exemplo de textos que produzem humor são os memes, as tirinhas, as charges, as piadas e os trocadilhos, dentre outros. Geralmente na AP sempre tem uma questão ou outra aí falando sobre o humor, né? Então, de que modo que se dá humor, tá? E aí os alunos sempre pensam, né, ou a maioria, de que eu tenho que rir, né? Então, às vezes eles não acham engraçado a tirinha, o texto que ali está, e aí tem uma dificuldade de responder, né? Porque eles acham que o humor, eu tenho que rir. Não. O humor, nesse caso aqui que nós estamos vendo, é uma quebra de expectativa, ou seja, a gente está fazendo uma leitura de um texto, verbal ou não verbal, e a gente espera, a gente cria aí as hipóteses de leitura, né? Só que quando eu me deparo com a próxima parte dessa leitura, eu percebo que não era aquilo que eu estava esperando. Então, eu tenho uma quebra de expectativa aí. Eu coloquei alguns exemplos para vocês, que a Pro Andréia vai fazer a leitura para a gente. Então, a gente tem um primeiro, que é é alguém específico? Esse personagem é específico? É o da eu não estou enxergando. O construtor da Eiffel, da Torre Eiffel. Tá. Então, ele diz, meu bem, a gente junto só é errado na ortografia, né? E, às vezes, a gente fala isso pro aluno, ele fala, com aquela cara. Sim, porque aí, talvez dentro do contexto dele não faça sentido, né? Para os professores. Então, não é obrigatoriamente que você precisa dar risada, você precisa entender onde está o humor, não precisa rir, né? E a outra é da Joaninha, né? Isso. Então, Joana, o que aconteceu? Nada. Só passou um 2020 por cima de mim. Não precisava mais nada, né? Isso. Vamos lá. E aí, observem aí que o rostinho dela, né? Tá diferente, distorcido, né? A boquinha, assim, do jeito de quem tá cansado, de quem tá acabado mesmo, né? Sim. E lá em cima o trocadilho, né? Que toda ceia de Natal tem, né? Nossa. Aliás, que estava passando um filme esses dias na TV, acho que foi no domingo. Não era, desculpa, a gente estava assistindo a um filme nesses canais por assinatura e ele fala o tempo todo, é para ver ou para comer? Todo verdade. Natal ele repete, é para ver ou para comer e ninguém mais aguenta a piada. Então já perdeu a graça, né? De tanto ficar reproduzindo esse mesmo texto, perde aí a graça. Mas deixa eu só falar uma coisa, mas saiu um meme aí esses dias que esse ano, de fato, é só para ver. Sabe quando ótimo, saiu uma coisa assim esse ano,
eu vi esses dias. Então, as famílias, como as famílias às vezes vão acabar fazendo uma reunião aí pelo Zoom, né? Ou eu Zoom, alguma outra rede aí. Então, eles estão dizendo que esse ano é só para ver mesmo. Então, você vai olhar o outro comendo, mas você só vai ver, Só entendeu? ver. Isso. Ok. Então, vamos lá. Contextualizando agora a ironia. Então, o humor é essa quebra de expectativa. Eu espero algo, mas essa expectativa é quebrada. Então, a ironia é a utilização de linguagens com um sentido diverso de seu significado literal, ou seja, o sentido real, denotativo. Eu falo, escrevo, gesticulo, mas o que eu quero dizer é diferente. Exemplo. Eu estou tão contente com essa chuva, afinal, estamos na praia, né? Qual que é a ironia? Você acha que se você estar na praia, você vai estar feliz, né? Com a chuva? Jamais. A ironia geralmente é usada para fazer uma brincadeira, criticar algo ou alguém. Por isso, voltando lá na questão da responsabilidade, né? Com o humor e a ironia. Então, a partir do momento que eu faço uma brincadeira que a pessoa não aceita, já não é mais brincadeira, né? Você está ofendendo de alguma forma, tá? Então, muita atenção para isso. Para que o sentido irônico seja compreendido, é necessário que o interlocutor, né, então quem está recebendo a informação, entenda a intertextualidade presente nele. Ou seja, eu vou ter aí duas situações, dois textos dialogando, tá? Aí na próxima, nós temos aí uma tirinha da dona Joana. Andréia, vamos fazer a leitura aí nós duas juntas? Vamos, Pode peraí, ser? deixa eu colocar no meu. Vamos lá. Então, temos lá. Aqui, nessa leitura, a gente vai focar mais essa questão da ironia e do humor. Como será que acontece isso na tirinha, tá? Então, status de Joana, em análise virtual. Estou pensando em fazer dieta de redes sociais. Parece uma ideia saudável. Qual a sua estratégia? Trocar os aplicativos pela versão Lite, talvez. Aí depois, essa tirinha ela foi publicada em dias diferentes, tá? Status de Joana, em análise virtual. Doutora, estou sofrendo de abstinência das redes sociais. Compreensível. Do que exatamente sente mais falta? Acho que da troca gratuita de agressões e insultos. Próxima, por favor. Bastante crítica aí. Vamos lá. Próxima. Doutora, eu não aguento mais essa vida online. Tô surtando com tanta live, Zoom, Meet, chamada por Zap. É uma possibilidade de socialização momentânea, Joana. Óbvio que a terapeuta virtual iria defender essa sandice. Então, eu não vou fazer muitos comentários, tá? Vou deixar aí para vocês refletirem sobre, né? Será que a gente tem ironia aqui, né? De que modo que essa ironia acontece? A linguagem não verbal e verbal, como elas colaboram para isso, tá bom? Então, vocês vão responder aí essas 3 perguntinhas, tá? Analisando as tirinhas, status de Joana, responda. Então, eu expliquei um pouquinho para vocês o que é uma versão light, tá? Um aplicativo usado na versão light é mais leve. É escrito assim mesmo, tá, gente? É mais leve. Faz menos uso de dados, porém o usuário tem acesso a todos os recursos. Então, eu posso ter um Instagram, o Face, nessa versão. Pensando nisso, então, desculpa. Um aplicativo usado na versão light é mais leve, faz menos uso de dados, porém o usuário tem acesso a todos os recursos. Pensando nisso, como você acredita que essa versão ajudará? Você acredita que essa versão ajudará a Joana em sua dieta de redes sociais? Então, vocês acham que ela usando essa versão vai ajudar ou não? Então, vocês vão dizer sim ou não e por que vocês pensam isso? Na 2. Pensando que o humor se dá pela quebra de uma expectativa, em que momento isso acontece na segunda parte da tirinha? Eu vou pedir para eles voltarem depois, tá? Depois na 3. No 8º quadrinho, há uma crítica. Qual é ela? Você concorda? E vão justificar. 2 minutinhos para vocês responderem, tá bom?
E aí, Andréia? Olha, não subiu uma resposta, duas aqui, vamos lá, vou ler duas aqui, vai. Pro Eliane, vendo e falando no computador, Marcelo do Itaúna, sexto A. Acho que é para a primeira, é essa? Você sim. tá, tá. Aí a Pro Cláudia, não, eles só usaram isso porque a dieta é dieta e vai para a versão light. Isso foi o aluno Murilo da Pro Cláudia que respondeu. Aí a Suelen da Pro Janaína, não, porque vai dar na mesma ela ter o app normal. Isso. Pro, espera só um pouquinho. Pro, aguentem mais um pouquinho. Tá acabando, Pro, tá acabando. Isso. Então, na 1, realmente, né, não fará diferença nenhuma, né? Porque ele tem todas... Ele vai acessar normalmente o aplicativo, ele só vai usar menos dados. Então, se ela quer usar menos o aplicativo, essa versão não vai adiantar muito, né? Teria que desinstalar aí, pelo menos. A 2, né? Então, como é que se dá essa quebra de expectativa na segunda parte aí da tirinha? Se vocês puderem colocar, por favor, o slide 13. Então, quando ela fala lá no último quadrinho, né? Do que ela sente falta, né? Acho que da troca gratuita de agressões e insultos, né? Jamais a psicóloga iria esperar, né? Isso, talvez, sei lá, ver as fotos de viagens dos meus amigos, alguma página que eu tenho interesse, né? Nunca que ela iria dizer que sente falta dos insultos, né? Tá bom? E aí, no 8º quadrinho, tá? Nós temos lá, no 8º quadrinho há uma crítica. Qual é ela? Você concorda? Então, está lá no slide 13 ainda. Então, que crítica é essa? O que vocês acham que está sendo criticado aí? Então, nada mais é do que isso tem acontecido mesmo nas redes sociais, né? Então, a pessoa faz uma postagem, uma outra pessoa se sente ofendida e faz lá... E começa aquela briga, né? É uma crítica nada construtiva, né? Muito pelo contrário. Então, essa questão dessa briga, dessa falta de respeito nas redes sociais. A agressão gratuita mesmo. Agressão gratuita, isso. Então, espero que ninguém tenha concordado, né? Você concorda ou não? Acho que não. Mas concorda com a crítica, né? Sim, tá? sim. Aí, deixa eu só falar uma coisinha rápida. A respeito para que se entenda, então, tudo isso, né? Vou complementar só, Helene, para que se entenda tudo o que se está querendo dizer, para que você entenda a quebra de expectativa, primeiro, você precisa de conhecimentos prévios, né? Senão a gente não entende. Há uma revistinha, não sei se ela existe ainda, porque eu não tenho mais contato com ela, mas tinha uma revistinha que ela trazia muitas piadinhas de fora, né? Piadinhas, sei lá, americanas, inglesas, piadinhas francesas, não sei. E muitas vezes para a gente não fazia sentido aquilo, porque você está fora do contexto. Sim. Então, faltam conhecimentos prévios, né? Conhecimentos de mundo. Então, muitas vezes a gente não entende essa quebra porque faltou alguma coisa, né? Lembrando sempre, o sentido não está no texto, está na interação texto-leitor. Obrigada, Elaine. Imagina. Essas perguntinhas aqui nós vamos pular, tá? Porque eu quero trabalhar com vocês o meme também e estamos acabando o nosso tempo. Aí, se o professor achar interessante, ele pode trabalhar com os alunos, está disponível para vocês utilizarem, tá bom? Aí, nesse slide, então, nós temos somente a linguagem, né, não verbal aí, né? Temos uma imagem em primeiro plano e outra ao fundo em destaque. Também não vou comentar, vou esperar só que vocês observem aí, reflitam sobre e respondam as perguntinhas que seguem. Então, temos lá. Coloca o próximo, por favor, o próximo slide. Então, observando o meme, né, que esse que estava no slide anterior, há uma intertextualidade, ou seja, dois textos dialogam, né? Explique como ocorre essa intertextualidade no meme. Isso traz um humor à imagem? Sim ou não? E como? Só as duas, tá? Então, 1 minutinho e meio para vocês responderem.
E aí, André, alguma colaboração? Olha, não subiu nenhuma aqui. Então tá, então eu vou fazer um comentário rapidinho aí. Então, a intertextualidade é com o quadro Mona Lisa, né? Então, a gente tem aí um texto principal, a Mona Lisa, e uma intertextualidade com a nossa atualidade, aí, a questão da Covid, né? E o humor, lembrando, não é para ser engraçado, né? Pode ser, pode causar o riso, né? Mas aí, o humor que se dá, essa questão da Mona Lisa estar de máscara, ao fundo, a imagem, né? Aí do vírus, tá? Pessoal, eu tive que correr, me perdoem. Obrigada pela participação de vocês, Andréia, produção. Obrigada. Só fazer uma observação aqui rapidinho, né? Então, a gente tem que pensar também na questão do humor aí, da ironia, do contexto. Então, por exemplo, esse meme da Mona Lisa, daqui a 10 anos, para quem é criança, né, hoje, e observar esse meme, não vai ter sentido, porque talvez ela não conheça, né, não tenha vivenciado a questão da pandemia. Então, sempre pensar aí no contexto em si, tá bom? Muito obrigada, boas festas para vocês e até mais. Obrigada, Andréia. Obrigada, Elaine. Boas festas, professores e alunos, família. Até o próximo ano.